tudo bem? Aqui é a aluna Sara Brasil e hoje iremos falar um assunto muito importante na matemática, as funções. As funções são utilizadas em análise de descrições de relações entre grandezas. Eu sei que falando isso, talvez vocês imaginem então que as funções só são utilizadas em exercício de sala de aula, em análise de laboratórios, mas isso é um erro muito grave, porque nós utilizamos as funções no dia a dia, mesmo que a gente não perceba. Então vem viver um pouquinho da matemática comigo. Não sei se vocês já repararam, mas alguns medicamentos, como esse aqui do exemplo, o Tilenol, ele usa uma relação entre peso e dose a ser dada ao paciente, onde a dose que o médico passa está em função do peso que o paciente tem. Eu sei que muitos de vocês gostam daquele delicioso chocolate. Então, quando você vai à mercearia, geralmente você faz o quê? Vê o preço da unidade de chocolate, para depois você efetuar o pagamento. E quando seu pai vai no posto de gasolina, ou sua mãe, algum parente, para abastecer o carro, a primeira coisa que vê é o quê? O valor do litro, quanto que ele vale. Depois disso, você vai abastecer. E você sabe que o valor a ser pago ao frentista está em função ou depende da quantidade de litros que você usa para abastecer o seu carro. Tudo bem? Então, eu vou te convidar agora para fazer um exemplo aqui comigo, tá? Vamos voltar aqui ao nosso famoso chocolate. Vamos imaginar que você chegou lá na loja e o valor da unidade do chocolate é R$3, ou seja, cada chocolate que você leva para casa você paga R$3. Vamos organizar nosso pensamento nessa tabela que eu fiz, onde a primeira coluna vai ser chamada de X, a segunda coluna vai ser chamada de Y. Na coluna X, nós vamos botar a quantidade de chocolate que eu quero levar para casa. Vou escolher aqui alguns números, né? O número 1, 2, 3, 4, 5. Sendo que 1 é uma unidade de chocolate, 2, 2, assim por diante. E o Y vai representar o valor que eu vou chegar no caixa para pagar a pessoa que trabalha lá. Tudo bem? Então vamos lá. Se eu levo um chocolate, cada unidade é R$3, tranquilo, eu pago R$3. Se eu levo 2 unidades, né? Então, vou pagar quantos reais? 3 mais 3, concorda? Que é o 3 duas vezes, que eu vou pagar R$6. E se tem uma pessoa que está com mais desejo de comer chocolate, vai levar 3. Então, quanto que ele vai pagar? 3 mais 3 mais 3, que é igual a 9, né? Que é o 3 vezes. 4 unidades. 3 mais 3 mais 3 mais 3, que somado vai dar 12. 5 unidades, é o 3 5 vezes. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, que vai ser igual a 15. Repara uma coisa aqui. Aqui a conta é fácil, né? Porque eu vou levar 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Mas imagine se você for levar 100 unidades de chocolate para casa, 200, 300. Você vai abrir um comércio e quer levar chocolate para vender. Imagina a conta que você vai ter que fazer, somando 3, 3, 3, 3. Vai dar trabalho, não vai dar? Então vamos reparar uma coisa. Vocês reparam que na verdade o que estamos fazendo aqui é pegar o 3 e multiplicar a quantidade de vezes que representa os produtos que eu vou levar para casa? Não é? Não seria mais fácil então eu fazer o seguinte? Aqui não seria mais fácil eu pegar o 3 e multiplicar por 2, que seria a mesma coisa que 6, e assim por diante? Então vamos fazer uma lei que represente isso, para ficar mais fácil. Eu sei que a unidade do chocolate vale R$3, né? E o produto que eu vou levar, vou representar a quantidade por X, correto? E eu sei que se eu pegar o 3 e multiplicar pela quantidade de produtos que eu vou levar, vai me dar um número que está no conjunto Y. Quando eu faço isso, o que eu crio aqui? Eu acabei de criar a chamada lei de formação, que é a mesma coisa que a minha função. Ou seja, o valor a ser pago de chocolate para a pessoa que vai receber o dinheiro
vai ser igual ao quê? Ao 3, que é o valor da unidade, vezes a quantidade de chocolate que eu estou levando para casa. Não se torna muito mais fácil? E com essa conta aqui, eu posso botar o valor de quantidades maior que for, que eu sei que é só pegar essa quantidade e multiplicar por 3 que vai me dar um resultado. Ou às vezes a pessoa tem um dinheiro, por exemplo, tem 30 reais e quer saber a quantidade de chocolate que pode levar para casa com esse dinheiro. E assim por diante. Então, com as funções, eu tenho essa facilidade de fazer cálculos que às vezes eu demoraria séculos fazendo de um por um. Tudo bem? Então, nós vamos ver aqui, no próximo slide, um outro exemplo. Imaginemos a nossa função como uma grande máquina. Por que máquina? A máquina ela é responsável por transformar, né? E as transformações dependem da função que eu determino que ela faça, tá? Então, no nosso exemplo aqui, eu vou escolher 4 números que eu botei aqui aleatoriamente. Vou dar um zoom para vocês verem, tudo bem? Eu escolhi o número 2, 3, 4 e 5, que eles vão passar pela entrada e a máquina vai ser responsável de pegar cada número e eu falei para ela fazer o seguinte, ó máquina, quando entrar um número, você primeiro vai pegar ele, vai multiplicar por 2 e depois vai somar com 1. E você vai me dar um resultado ou um número na saída, que é o número que eu desejo, tudo bem? Então, se a máquina receber o número 2, a primeira coisa que ela vai fazer é multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. E vai somar com 1. Qual o número que ela vai me dar na saída? É o número 5. Por quê? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Quando entrar o número 3, multiplica por 2. 3 vezes 2 vai dar 6. Somado a 1 vai dar 7. O que a máquina me deu? 7. 4. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Qual é o número de saída? 9. Perfeito. E o último número vai ser o 5. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Então, a função também pode ser vista como uma grande máquina, onde ela vai pegar um número e transformar de acordo com a lei de formação que eu estipulei que ela faça. Tudo bem? Agora, vamos pegar esses exemplos e organizar em forma de tabela, igual eu fiz no outro exercício, onde os números de entrada, que é o 2, 3, 4 e 5, vão estar na coluna do X. E os resultados, que foi aquilo que eu tive como resultado após a transformação da máquina, vai estar na coluna do Y, que é o 5, 7, 9 e 11. E qual seria a lei de formação? Lembra que eu falei com vocês que o número que entrasse eu multiplicaria por 2 e depois somaria com 1? Muito bem. A nossa lei de formação nesse caso, vou dar um número para vocês verem, vai ser Y, que é o número de saída, igual a 2 vezes X mais 1. Em matemática, às vezes nós simbolizamos a multiplicação, a gente não coloca o sinal aqui, simplesmente colocamos junto com X, a gente já sabe que ali tem como se fosse um sinal de multiplicação escondido. Então, Y é igual a 2 vezes X mais 1, tá bom? Uma outra forma muito interessante de representar nossas funções é por meio dos diagramas. O que seriam os diagramas? Os diagramas nada mais são do que como se fossem 2 conjuntos. Onde aqui no caso, o nosso conjunto A é o mesmo conjunto que representa os números de X da entrada, lembra? Que é o 2, 3, 4 e 5. Os números que estão no conjunto A, eles também são conhecidos como os números do domínio, tudo bem? E nós temos o segundo conjunto, o B, que nesse caso aqui representa os conjuntos da saída, os resultados, tá? Que é o 5, 7, 9 e 11, que estão no conjunto que é chamado do conjunto de contradomínio. Repare uma coisa muito interessante aqui, que no nosso caso, todos os representantes do conjunto A são ligados por uma seta nos números resultantes que estão no conjunto B, tudo bem? E que essa seta aqui é como se fosse representando a função. Após a função, eles tiveram como aquele resultado, no caso, esses números 5, 7, 9 e 11. Tudo bem? Agora que vocês sabem um pouco da existência do diagrama, nós podemos utilizá-lo para fazer uma definição de função. Como assim, Sara? Nós observamos aqui que eu tenho 2 conjuntos. E o importante, os conjuntos são não vazios, tá?
e que há uma relação de A com B. Então, falamos que existe uma função de A em B, nesse caso. Tudo bem? E como que eu sei que esse diagrama ele representa uma função? Simples. Primeira coisa e de suma importância. Cada número que está contido em A, ele tem que ter um único representante em B. Nesse caso, repare que o 2, que é o número que está no conjunto A, ele tem o representante 5 em B. E ele é único, não existe outro. E todos os números que estão em A, ele tem um representante em B. Tudo bem? Ou seja, como assim, Sara? Todos os números em A estão ligados através de uma seta com um número em B. Tá? Tá tranquilo até aí? Por que isso é importante vocês saberem? Eu quero que vocês foquem um pouquinho nessa parte. Porque existem alguns desenhos de diagramas, como nesse exemplo, que eles não representam funções. Por quê? Repara que é o seguinte, nós temos aqui o nosso conjunto do domínio, o conjunto do contradomínio, e aqui nesse caso, olha o 5, tá vendo? Ele está no conjunto A e ele tem dois representantes em B. Isso jamais pode acontecer, porque o representante tem que ser único. Outra coisa, eu tenho um 1 que está no conjunto A e ele não tem nenhum representante no conjunto B. Isso não pode acontecer. Então, se vocês tiverem um exemplo desse, você já pode dizer que não tem uma representação de função nesse diagrama. Tudo bem? Agora aqui nós vamos para focar um exercício, tá? Onde eu quero que vocês voltem um pouquinho nessa parte do diagrama e representações de funções. Vamos olhar, vou dar até um zoom nessa tabela para ver se melhora a visualização de vocês. Olha só, nós temos aqui o A, o conjunto A, e o conjunto B. E na letra A eles falam o seguinte, ele quer saber se a correspondência representa uma função de A em B, ou seja, se há uma função de A em B, tudo bem? Então vamos separar o seguinte, nós temos o número 140, 170, 230, 180, 170 e 190, tá? Vocês podem ver que todos os números de A têm um representante em B. Show! Então pode ser que represente uma função, tá? Mas repare o seguinte, vocês estão vendo o 170? O 170 ele se corresponde ou se liga a 42 e ele também se liga a 48. Ora, aí já me diz que nós não temos uma relação de função de A e B. Mas para melhor visualizar, vamos aqui no quadro comigo. Veja só isso. Aqui eu botei o exercício dessa parte A, tá? Onde eu coloquei o conjunto, a tabela da parte A na forma de conjunto e a tabela da parte B também em forma de conjunto, tá? E ele quer saber o quê? A função, se representa a função de A em B, ou seja, a seta sai de A e vai para B. Vamos ver aqui, deixa eu ver pelo celular aqui, o 140 está ligado ao 40, show! 170 está ligado ao 42. 230 está ligado ao 44. 180 está ligado, deixa eu só ver aqui. 180 está ligado ao 46. Tranquilo, até aí tudo bem. Aí eu volto a 170 pela tabela e diz que ele está ligado ao 48. E o 190 ao 50. Repare uma coisa, o 140 tem dois representantes em B. O que acontece, no caso desse aqui, nós não temos uma representação de função, tá? Isso não ocorre. Agora vamos ver a segunda parte aqui, de B. Onde B, ele pergunta se há uma correspondência de B para A, tudo bem? Vamos voltar aqui ao diagrama rapidinho, vamos ver se isso acontece? Eu tenho aqui então que a seta vai, como é de B em A, a seta vai sair de B e vai em direção a A. Então, B, o 40 está ligado ao 140. O 42 está ligado ao 170. 44 está ligado ao 230. 46 está ligado ao 180. 48 está ligado ao 140. E o 50 está ligado ao 90. Aqui nós temos uma representação de função sim. Por quê? Cada número de B tem um correspondente em A, correto? E cada elemento de B tem um único representante em A.
Aí vocês podem falar assim, ué, Sara, mas aqui o 48 e 42, eles estão ligados ao mesmo número. Nesse caso não importa, a única coisa que não poderia é o 48 se ligar a mais de um número em A, tá? Então vocês precisam saber essa relação. Aqui sim, nesse caso nós temos uma representação de função, tudo bem? Agora, para nós finalizarmos a nossa aula, nós vamos para um último exercício, que vai voltar um pouquinho no exemplo que nós fizemos, tá? Só para nós fixarmos um pouco a parte de função. Nós temos aqui um conjunto, né? Representação de tabela, onde tem a parte X, que representa o quilo de carne que a pessoa leva para casa, e o preço que ela pagou na parte de Y, tá bom? E nós vemos que cada quilo de carne, a pessoa paga quanto? R$6, né? Então, cada 1 quilo de carne corresponde a R$6 que a pessoa paga. Tá tranquilo? Aí ele pergunta assim, qual seria a lei de formação, então, se eu fosse fazer uma função? Tá? É simples. Vamos voltar aqui no nosso quadro. Eu tenho aqui, ó, letra A. Qual seria? Se eu sei que cada 1 quilo de carne eu vou ter que pagar R$6, então o valor a ser pago, que é o nosso Y, que está ali na tabela, vai ser igual a quem? Ao nosso 6, que é o valor da unidade, vezes X, onde X é a quantidade de quilos que eu estou levando para casa. Tranquilo até aí? Muito parecido com a parte de chocolate, né? Agora, a letra B. A letra B, nós vamos começar a fazer umas contas. Veja aqui, uma pessoa comprou 1,8 kg de carne. Quanto será que ela vai pagar? Vamos lá, então. Nós temos qual a informação? Que a pessoa comprou 1,8 kg de carne. Então, eu tenho aqui que ela comprou isso aqui, de quilos de carne. Correto? Até aí tranquilo. Ora, nós não temos a nossa lei de formação, que é Y igual a 6 vezes X? E o X não representa a quantidade de quilos de carne que a pessoa comprou? Então, nada mais simples do que eu fazer o quê? No lugar de X, eu boto o quê? A quantidade de quilos que a pessoa vai levar, para ela saber quanto que tem que pagar no caixa, para não passar vergonha, né? Então, é melhor de saber antes. Então, 6 vezes, né? 1,8, quanto que daria? Sei que vocês gostam de fazer com calculadora. Se vocês forem usar a calculadora, vai mostrar o quê? 6 vezes 1,8 dá exatamente 10,8. Ou seja, a pessoa vai pagar no final 10,80 R$10,80. Tudo bem? Vamos para a nossa última questão, que vocês já devem estar cansados. Nessa última questão é o contrário. Ele diz que a pessoa tem R$30. Quantos quilos de carne será que ela pode levar para casa? Vamos lá? Eu tenho aqui, a informação que eu tenho é que a pessoa tem quanto? R$10, né? Quanto? R$10 não, desculpa, gente, já é o peso da idade. R$30. Vamos lá, é R$30. Bem, uma aluna ali falou pra mim, R$30. Então vamos lá, a pessoa tem R$30. Quanto será que pode levar para casa para fazer aquele churrasco? Temos a lei de formação. Y igual a 6 vezes X. Ora, quem X representa? X não representa a quantidade, o valor que eu tenho a ser pago? Então, nada mais fácil do que, no lugar do Y, eu botar o quê? O meu 30, né? Que é o R$30. Então, vou repetir os outros, né? Porque quem eu quero encontrar dessa vez é o nosso X. Aí vocês vão voltar aqui a sexta série, se talvez algumas pessoas lembrem ou não. Quando acontece isso, nós vamos fazer uma organização. Um lado fica as letras e outro lado os números, tá? Então, 30 eu repito, não tem mais ninguém, vou para o outro lado. Tem um 6 que está multiplicando por X que está me atrapalhando aqui. Se ele vai para o outro lado, se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Lembram disso? Se não lembram, vamos revisar. E o X está aqui, eu repito ele. Agora é uma conta tranquila, né? 30 dividido por 6, se vocês não precisam usar a calculadora para isso, vai dar o quê? 5 igual a X. Ou seja, eu acabei de descobrir a quantidade de quilos de carne que a pessoa vai levar, que é 5 quilos. Então a pessoa vai levar 5 quilos de carne para casa. Dá para fazer um belo churrasco, não dá? Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês com conhecimento. Lembre-se, a matemática pode parecer difícil,
Mas se vocês se unirem, conversarem em grupo, um tentando tirar a dúvida do outro, isso pode ajudar demais. Estamos aqui para ajudar vocês no que precisarem. Até mais!